Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal IP AE Carvalho e ao nosso quadro Vivendo da Palavra. Caso você não me conheça, meu nome é Wendel e como você já deve ter visto pelo título deste vídeo, o tema do nosso Vivendo da Palavra de hoje é sobre descrentes. E para nos elucidar sobre este tema, estamos aqui com o pastor auxiliar da Igreja de Guaianazes, Ricardo Pereira. Ricardo? Olá, meus irmãos, É um prazer estar aqui participando desse quadro, Vivendo a Palavra, tá bom? E espero poder responder algumas dúvidas e perguntas que você possa ter aí a respeito quem são os descrentes, se eles estão no meio de nós, na igreja, tá bom? E que Deus nos abençoe. Sim, vários tópicos serão tratados em cima deste tema, através de perguntas que eu vou fazer ao Ricardo. Vou tecer alguns comentários também. Vamos ter uma conversa produtiva e interessante em cima desse tema. E, enfim, Ricardo, para a gente poder iniciar nossa conversa, eu gostaria de te perguntar se um eleito ele pode ser um descrente, para a gente poder começar um pouco pelas bases. Porque eu acredito que possa haver dúvida sobre essa questão, sobre eleição, mas se eu sou eleito antes da fundação do mundo, mas eu não nasci crente, eu me converti no meio da vida, ou coisas relacionadas a isso, como é que funciona essa relação? Ok. Então, a gente primeiro tem que pensar a respeito se um eleito pode ser um descrente. Na pergunta em si, a gente tem que tomar um cuidado porque ela pode dar a entender que o crer ou não crer está atrelado à eleição, quando na verdade toda eleição reside unicamente e exclusivamente na soberania e na graça misericordiosa de Deus. Pensar na questão do crer, porque este crer a qual nós conhecemos e qual nós falamos no meio reformado, tem a ver com a manifestação da graça através de uma ação do Espírito na regeneração na vida do crente. No entanto, a eleição se dá num período eterno, num momento da eternidade. Então, quando a gente pergunta, um eleito pode ser um descrente, tá? De maneira bem simples, a gente pode dizer, num primeiro momento, sim. Por quê? Porque todo descrente, ou melhor, todo eleito foi por algum momento, um descrente. Um descrente. Sim. Tá? Porque a gente não parte do pressuposto de uma neutralidade espiritual quanto à nossa relação com Deus. A gente parte de uma premissa em que todos são condenados, conforme Romanos nos apresenta. Sim. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Porque no pensamento contemporâneo, a ideia é de neutralidade. Então está todo mundo aqui num espectro neutro, e aí, dependendo das suas escolhas ou decisões, você vai para um lado do espectro da salvação ou para um lado do espectro da salvação. Quando, na verdade, as Escrituras nos apresentam que todos estão condenados. Então, todos estão destinados a ser condenados. No entanto, pela graça e a misericórdia de Deus, aprove a ele o quê? Escolher, resgatar, eleger um grupo no meio de todos esses condenados. E esses são os eleitos. Então, sim, de uma forma básica, em algum momento, todos nós fomos descrentes, porém, pela misericórdia de Deus, fomos eleitos. Agora, se um eleito se mantém descrente, aí entra naquele ponto que eu acabei falando inicialmente, no argumento inicial. Por quê? Porque se a gente colocar que a eleição está atrelada a quem crê, ou o ato de crer, então já não é mais eleição. Aí é um mérito daquele que creu. Sim. E aí, a eleição é um ato gracioso e misericordioso. Vamos ver, em Romanos 9, 11 e 16, Paulo tratando sobre isso, quando ele vai dizer o seguinte. No versículo 11 ele diz assim: E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras,
mas por aquele que chama, ou aquele que elegeu. E aí o 16 diz assim: assim, pois, isto não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Então, um eleito pode ser um descrente, tá? Se manter descrente de modo algum. Tá? Agora, para um outro ponto, ainda nessa primeira pergunta, né? A gente pode pensar. Um eleito pode ter dúvidas? O eleito pode cair em tentação? Sim. Tá? A gente diz que sim, mas nunca ele cai desse estado de graça e misericórdia da qual ele foi chamado. 1 João fala isso, né? Então, a gente pode pecar. Aquele que diz que não tem pecado, mentiroso. Né? Não tem comunhão com Deus, não está com Deus, não está unido a Deus. Tá? Então, nessa eleição, a gente foi adotado. A gente foi justificado, sim, mas ainda não completamente. Né? É aquilo que o Huckman vai definir como a gente tem, na nossa queda, a gente foi afetado de maneira estrutural e funcional. Né? No estrutural, é no sentido das nossas capacidades cognitivas, de pensamento, de vontades, a estrutura. Para cumprir uma função. A função é aquela, né, que a nossa confissão de fé e o nosso catecismo breve diz lá na pergunta número 1, né, qual o fim do homem? Então, o homem foi criado para a glória de Deus. Essa é a sua funcionalidade. Porém, a queda afetou também essa funcionalidade. Então, toda essa capacidade, tanto estrutural como funcional, foi completamente deturpada e corrompida pelo poder do pecado. Quando Cristo vem e assume os nossos pecados, ele nos regenera de modo especial e espiritual, de modo que a gente agora pode entender o que de fato aconteceu conosco, que nós estávamos mortos, porém agora estamos vivos e temos a consciência de Deus e do seu amor. Porém, a obra de Cristo tem efeitos na vida do eleito de modo a livrá-lo do juízo, de garantir uma parte dentro da família de Deus, que é a adoção, mas também de garantir a união com Cristo. No entanto, a gente ainda continua lutando e lutando dia após dia contra as nossas tentações, contra pecados, contra pensamentos impuros, mesmo eleitos. Então, a gente ainda pode cometer um pecado ou outro? Sim, mas descrer, abandonar a fé, como diria o insensato no Salmo 14, de modo algum. Então eu creio que seria algo mais ou menos, o eleito ele já está destinado a crer em Cristo, de alguma forma. Então ele, antes de crer, ele era um descrente, mas ele, por ser um eleito, já estava destinado a ter este momento de divisão, que ele começa a crer em Cristo e viver a vida da fé. Isso. Então a eleição, ela se dá no momento da eternidade, mas ela se manifesta no indivíduo, na vida de um indivíduo, através dos meios de graça que Deus deixou. Sua palavra, os sacramentos, e através disso, então, o homem é regenerado e então recebe o dom da fé. Sim. Por meio da pregação do Evangelho. Né? E aí tem uma última parte que me chamou muita atenção, essa pergunta. Né? Um eleito pode ser um descrente? E aí vem a questão do propósito da eleição. Se nós estamos falando dos eleitos do corpo de Cristo, não tem como ser descrente. Porém, um descrente também pode ser eleito. De que modo? Quando ele é eleito para o próprio juízo e manifestação da ira divina. Quem vai dizer isso é Judas. Tá bom? Lá no versículo 4 de Judas, ele vai dizer o seguinte. Então, um eleito pode ser um descrente? Dependendo do propósito da eleição. Da eleição. Que Sim. tipo de eleito ele é? Que tipo de eleito ele é. Nossa, bem pensado. Tá? Então, temos um eleito descrente? Temos. É o eleito de Judas, que vai dizer o seguinte, versículo 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo,
se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Veja, certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, já estão eleitos para a condenação. É verdade, porque tem os dois, né? Sim. Porque por um lado, enquanto essa parte da doutrina calvinista pode ser uma bênção para quem é eleito e sabe que não vai perder sua salvação, Isso. que Deus te chamou antes de você nascer, e entre outros, para quem não é, se torna uma verdadeira desgraça, né? De pensar por outro lado, do outro lado, né? Para um ímpio que morrerá ímpio. Isso. Então, os ímpios, eles existem e eles se manifestam em sua impiedade, em sua corrupção, exatamente com o propósito de lá no dia do juízo de Deus, todos tomarem conhecimento de que Deus é justo e que Deus vai eliminar de uma vez por todas todo tipo de mal, todo tipo de iniquidade. Uhum. Certo. Muito bem. Partindo para a segunda questão, eu gostaria de perguntar se um descrente pode fazer o bem. Eu sei que nessa questão, a palavra bem é a palavra-chave sobre Sim. isso. Tanto que nesse estudo bíblico de quarta-feira, o nosso seminarista Samuel, ele até falou que você chamar um descrente, um ímpio de bom, é um termo teologicamente errado. Porque você pode falar que a pessoa é agradável para você, outros elogios, né? Falar que ela é uma pessoa boa é teologicamente, né, estranho e tal, né? Falando para a gente trazer essa reflexão para a pergunta. Eu separei 2 textos e eu deixei aqui escrito, para ser mais rápido. Em Provérbios 12:10, no final desse versículo, na versão NVI, se você quiser constar, se está em casa, constar. Mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. E em Romanos 3:12 diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, Ricardo, um descrente, depois de tudo isso, pode fazer o bem? Aí precisa explicar o que seria esse bem, né? Sim. Então, antes da gente estar começando aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão da ontologia, né? Sim, sua monografia, né? Isso, sobre a ontologia do homem, ou essa percepção ontológica do homem, né? Então, o que as escrituras nos mostram sobre essa questão ontológica? Deus, ao criar o homem, estabeleceu diretrizes e normas de como deveria ser vivenciada esta experiência que é ser humano. Então, e essa experiência, como normativa, foi dada a ele um mandamento, que é aquilo que a gente vai chamar na teologia de pacto das obras. Se ele obedecesse, seria-lhe garantido a vida. Se ele desobedecesse, seria-lhe destinado à morte. Tendo o homem desobedecido, toda a ontologia existencial, ou seja, toda a essência do homem é corrompida, em todas as suas qualificações. Quando eu estou falando em ontologia, eu quero falar a respeito de qualidades que vão caracterizar exatamente o que é ser humano. Responder a famosa pergunta, o que eu sou, né? Exatamente. Sim. O que eu sou? Eu sou aquilo que foi revelado exatamente nas Escrituras. Sim. Quando Adão e Eva resolvem viver de maneira autônoma aquilo que foi normalizado e revelado a eles, para que eles fossem, toda essa ontologia é corrompida. E aí, como eu estava dizendo, essa corrupção os atinge de 2 formas, estrutural e funcional. A estrutura do homem, sua capacidade de pensar, de raciocinar, é completamente corrompida. Quando a gente olha para o texto bíblico lá em Gênesis, Eva olha, Eva deseja, é a capacidade dela estrutural já sendo corrompida, ou melhor, já corrompida pelo pecado. Consequentemente, isso leva tanto ela quanto Adão a se esconderem de Deus. Ou seja, a funcionalidade agora
está deturpada porque a estrutura também foi corrompida. Eu não consigo mais ter um relacionamento com Deus. Eu não consigo me aproximar desse ser que é perfeito, desse ser que é santo, porque o meu ser não é mais o mesmo. Não é como ele estabeleceu. Então isso acaba corrompendo. Então, o crente pode fazer o bem, tá? Descrente. O descrente, quer dizer, né? O descrente pode fazer o bem? Não. Nem em ações, nem em pensamentos, nem nas suas vontades. E nessa questão que você estava falando, eu vejo muito que, já vi também sendo falado, que por exemplo, o propósito final que foi deturpado, que era glorificar a Deus, idolatrar a Deus. Isso foi deturpado, o alvo final que era Deus. Mas o que aconteceu foi simplesmente uma substituição. O homem continua sendo um ser religioso, um ser que idolatra, que tem isso como inato ao seu ser natural, mas que não vai para Deus, vai para qualquer outra coisa, vai para si mesmo, para a luxúria, gula e entre outras coisas. Exatamente. Por ele ser um ser religioso, ele vai, de certa forma, sempre enxergar de alguma maneira uma possibilidade de sanar essa necessidade inata de prestar culto, de estar em contato com a adoração. Sim. Só que como a sua estrutura já está completamente corrompida, a funcionalidade também nunca atinge seus objetivos. Sim. Então ele coloca no lugar qualquer outra coisa. Ah, mas pode haver a pergunta ou a afirmação. Mas existem muitas pessoas no mundo que não são cristãs, mas que fazem coisas que são interessantes para a sociedade, são boas para a sociedade. Agradáveis. São agradáveis para a sociedade. Tá? A gente pode dizer até que em algum nível, em alguma medida, são boas para a sociedade. Tá? Não só agradáveis, são boas. Sim. Tá? Por quê? Por conta daquilo que a gente chama e conhece como graça comum. Então Deus, de alguma forma, usa, né, daquilo que muitos dizem por aí, né, dos Nabucodonosor, dos faraós, tá? Tudo bem que a mula não tem nada a ver com crer ou não crer, né? Mas Deus faz uso desses elementos, mesmo que ímpios, porque Ele é soberano. E a sua providência, a partir dos seus decretos eternos e divinos, toma uma direção que às vezes a gente não compreende. Então, às vezes, Deus pode usar, sim, um descrente para estabelecer o seu propósito, a sua vontade. Se assim não fosse, a gente estaria estabelecendo algum limitador para a soberania de Deus, como se Deus não tivesse domínio ou poder sobre a vida dos descrentes. Quando, na verdade, Deus é soberano sobre isso. José, conforme a gente vê no relato de Gênesis capítulo 50, deixa isso muito claro para os seus irmãos. Né? O pai de José morre e os irmãos então entram numa discussão. E agora? Jacó morreu, nosso pai morreu, José vai dar cabo da nossa vida por tudo aquilo que a gente fez contra ele. José foi levado à escravidão, preso, por conta da malignidade e descrença dos próprios irmãos. E aí eles não têm nem coragem de conversar com o próprio José. E aí fala, o papai deixou uma promessa aí, tá, cuida da gente. E aí José fica muito decepcionado com essa conversa com os irmãos. José olha para os irmãos e fala, gente, por acaso eu sou Deus? Eu não sou Deus, mas aprove a Deus, através de tudo isso que eu passei, garantir um lugar para vocês morarem, comida, família, descanso, repouso, uma terra. Sim. Deus usou de tudo isso. Então, Deus pode usar um descrente, aí a gente pode mudar a pergunta, Deus pode usar um descrente para fazer o bem? Sim. Agora, um descrente fazer o bem, aí eu concordo com você. Não. Não. Eu vejo que o descrente não pode realizar algo bom para Deus,
Porque ele, pelo simples fato de ele não ter sua natureza transformada. Sim. Porque a sua natureza ainda é de pecado totalmente, ele não se arrepende, não se arrependeu disso, e tudo que ele faz não é para a glória de Deus. Então, por não ter essa natureza transformada, ele não faz as coisas para a glória de Deus, consequentemente, não pode ser algo bom e agradável para Deus, diferente de uma pessoa cristã. Eu sei que de um jeito mais prático, assim, Provérbios fala bastante, né, dessa diferença entre o ímpio e o justo, né, com vários exemplos ali no mesmo versículo em paralelo, que eu acho interessante. Mas acho que seria mais ou menos esse o caminho, né, para saber de fato, assim, por que eles não conseguem fazer algo bom contra a sua natureza não transformada. Sim. E aí, né, o próprio Dover vai dizer que o coração do homem tenta de maneira muito... qual seria o ídolo moderno do pensamento contemporâneo? É exatamente a busca por uma certa neutralidade, que não existe. O coração dele vai buscar e vai dizer que é neutralidade, mas no fundo, é uma crença profunda ou uma descrença extremamente profunda, que abandona Deus ou que reconhece Deus na criação e nos fenômenos. Sim, de fato, verdade. Enfim, partindo para a próxima pergunta, que quero perguntar: há descrentes piores que os outros? Há ímpios piores que os outros? E eu sei que, por uma questão que para nós humanos, para a sociedade, a gente vê pessoas piores que as outras, pessoas mais caídas e aprofundadas no pecado do que outras, né? Você não pode comparar o seu primo ateu a Hitler, né? Nesse sentido de fazer o mal, estar mais entregue a essa vida. Mas para Deus, ele consegue ver pessoas mais ímpias, ou ele vê todos os não crentes da mesma maneira? No final, pode haver um castigo pior para essas pessoas a um certo nível? Quanto ao castigo, não. Quanto ao castigo, quando a gente fala de questões eternas, o juízo é o mesmo para todos. Tá? O juízo é o mesmo para todos. Agora, a maneira como o próprio Deus se revelou a partir da sua lei, ou a própria maneira como o autor bíblico encara a atitude pecaminosa, a gente percebe que essa atitude pecaminosa, ela tem um desenvolvimento que atinge um determinado clímax. Paulo vai tratar isso, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele vai falar a respeito da atitude dos judeus em relação à morte de Cristo. Ou melhor, a responsabilidade dos judeus na morte de Cristo. E aí ele usa uma expressão lá em 1 Coríntios, que é como se ele estivesse dizendo assim: olha, matar o nosso Senhor Jesus Cristo foi o limite. Foi o limite. Sabe? Porque vocês, desde a criação, são desse jeito. Vocês vão para o deserto, vocês reclamam do maná. Vocês atravessam o mar Vermelho, são libertos do Egito. A primeira coisa que vocês fazem, dá-nos deuses para que possamos adorar. Sim. Deus estabelece um modo e um jeito de cultuar. Seus sacerdotes se corrompem, não cumprem as normas e as regras de culto a Deus. Ou seus reis, né? Vocês pedem reis que sejam representantes régios do Senhor nessa terra e no meio do povo. E a primeira coisa que muitos reis fazem são levantar postes ídolos. Sim. E aí, depois de tudo isso, o povo é mandado para a Babilônia, fica 70 anos, Deus dá uma lição, trabalha o coração deles, e aí eles são chamados de volta. Eles são chamados de volta. E aí nessa volta, tem gente que fica. O quê? Voltar para Jerusalém? Não. Eu vou ficar aqui na Babilônia. Por que eu vou voltar?
Já fiz minha vida aqui, já construí minha vida aqui, por que eu vou voltar para Jerusalém? Que adorar no templo? Para quê? Já temos deuses aqui na Babilônia. Não faz sentido. Tá? E aí Paulo diz assim, tudo isso, da mesma forma que a história foi descortinando até a chegada do seu ponto maior, o evento máximo da história, que é o nascimento do Cristo, a encarnação de Cristo, da mesma forma, a maldade do coração do povo de Israel chegou no seu ponto máximo, quando eles receberam o Salvador e não o quiseram. Receberam a salvação e simplesmente preferimos a morte do que a vida. Sim. Então, me desculpa, acabei fugindo até da pergunta. Não, se há ímpios piores que outros. Se existem ímpios piores Perante que Deus. outros perante Deus, né? Quando a gente olha, sim, existem ímpios piores que outros por conta desse desenvolvimento. Só de Paulo apresentar desta forma, né? 1 João também vai fazer isso, no capítulo 2, vai apresentar uma progressão da impiedade, quando ele diz assim, Deus é luz, e todo aquele que está na luz precisa andar na luz e precisa estar unido à luz. Se assim não for, é mentiroso. Aí ele apresenta um primeiro elemento. Quem diz que está na luz, mas anda nas trevas, mente. Porque suas ações não correspondem à sua fé. Sim. Mais adiante ele vai usar uma outra expressão. Se eu não me engano, no versículo... Essa primeira do mentiroso já é no versículo 6. E aí no versículo, se eu não me engano, 8, de 1 João capítulo 2, ele vai dizer que anda, é mentiroso, e o segundo, vamos dar uma olhada, está lá em 1 João. Eu já estou aqui mesmo, só voltar um pouquinho. Capítulo 2, Deus é luz. Isso, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos se não praticamos a verdade. Tá? Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue. Se dissermos... Aí a segunda etapa é, se dissermos que não temos pecado nenhum, a gente passa a se enganar, nos enganamos a nós mesmos. Então há um desenvolvimento nesse andar nas trevas, desse não estar na luz. Então, são as mesmas pessoas? São descrentes, mas não no mesmo estágio. É como se João estivesse desenvolvendo. Quem não anda na luz, primeiro, mente. Porque diz que é da luz, mas não anda. Segundo, está na luz, aí começa a dizer, não preciso disso. Ir na igreja, ler a Bíblia, orar. Não, o importante é a gente estar aqui junto, entendeu? Ouvir os louvores, se sentir bem na igreja, você entendeu? Se sentir bem. A gente passa a se enganar. Você não precisa mais da justiça de Cristo. O que você precisa? Ou senão o contrário. Não, mas eu sou dizimista fiel. Eu sou um frequentador assíduo de todos os cultos. Eu participo da escola dominical. Sou de berço evangélico. Sou de berço evangélico. A gente passa a se enganar por meio da autojustificação. Então há uma progressividade. E aí tem o pior estágio, que aí vai estar lá no versículo 10 de 1 João, capítulo 1. Falei do capítulo 2, mas capítulo 1. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele quem? Aquele que revelou, o Senhor, um mentiroso. Todos são descrentes, mas estão no mesmo estágio de sua descrença? Não. Mesma coisa o Salmo 1, não é? Sim. É uma progressão ali, não é? Sim. O anda, o para, tem o que está andando, tem o que para e tem o que senta. O que senta é aquele que já achei meu lugar. Onde? No meio dos infiéis, dos descrentes. Eu acho que pra gente, assim, a gente pode ter o conhecimento de que há pessoas piores, há ímpios piores, que estão mais entregues ao pecado, e às vezes a gente pensa que só essas pessoas que são ruins, que só ateus, quem pratica
pecados mais explícitos e têm uma vida mais doida, que, nossa, essas pessoas aí com certeza vão pro inferno, sabe? Sim. Nossa, pelo amor de Deus, né? Mas não só, né? Essas pessoas estão mais entregues ao pecado? Estão, mas elas só estão num nível mais fundo. As pessoas que ainda estão no limite, ali se existir, né, um limite entre o não ser uma vida de pecado e uma vida cristã, as pessoas estão em cima do muro ou perto do muro, mesmo assim vão ter o mesmo juízo no final. Exatamente. Né? E Deus resgata todo mundo, desde quem tem lá no fundo, entregue totalmente, até quem está ali perto do muro, sabe? Deus vai resgatar e nós, como cristãos, não devemos, sabe, ter esse julgamento, ver aquela pessoa totalmente entregue e pensar, esse não tem mais jeito, esse já está entregue mesmo, sabe? Deus, né? Deus não consegue operar na vida dele, mas consegue, como um grande exemplo de Paulo, né? Que matava cristãos e Deus salvou ele. Exatamente. Sim, certo. Partindo para a próxima, aqui uma pergunta, talvez você já tenha feito ou já viu algo sobre isso, uma dúvida genuína que pode ter na vida de um cristão sobre por que os ímpios prosperam. Trouxe um texto, está em Salmo 73, 3. Pois eu tenho inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. E em todo esse Salmo 73, vai ser falado sobre essa prosperidade dos ímpios e por que os malefícios deles prosperarem, e essa dúvida, né? Porque, assim, somos filhos de Deus, somos filhos do dono da prata e do ouro. E descrentes, a Bíblia também descreve como inimigos de Deus. Então, como você pode ver inimigos de Deus prosperando, ficando ricos aí, tendo Porsches e Ferraris, e eu aqui com o meu Celta. Entende? Ou ainda situações piores, mais extremas. Tá. Acredito que essa pode ser uma dúvida genuína e uma dúvida que talvez provém de uma compreensão errada, né, sobre Deus e sobre a teologia. E eu acho que é uma coisa que pega muito em doutrinas como teologia da prosperidade, em que vê Deus como este Senhor que irá me prosperar e me abençoar financeiramente, mas, tipo assim, se Deus é um meio de eu prosperar financeiramente, aquele cara que é descrente, que é ímpio, está prosperando, entendeu? E por que Deus está fazendo isso, sabe? Acho que quando se pensa muito nesse sentido, nessa teologia, acaba se caindo muito nessas questões de dúvidas. Certo. Então, a gente tem Asaf tendo essa crise existencial no Salmo 73. Asaf, sim. Certo? Só que a gente tem o próprio Deus questionando o povo em relação a essa postura, no livro de Malaquias. Né? Quando ele vai dizer aqui, no capítulo 3. Cadê? Malaquias 3, 14 e 15. Diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus, do que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. É o povo de Deus olhando para Deus e dizendo: o Senhor é injusto. Sabe por que o Senhor é injusto? Porque está vendo aí, ó, esse povo, a gente está falando de um contexto pós, né, cativeiro babilônico, e aí, olha aí, ó, a gente aqui vivendo nas cinzas, sendo cativo por esse povo pagão, que idólatra. Para que eu vou lá no templo? Por que eu vou prantear? Por que eu vou adorar? Por que eu vou clamar? Se o cara que é pagão está feliz. Se o cara que é pagão, o descrente, está feliz, está se dando bem. Eles prevaleceram. Nós somos os derrotados. Por que eu estou dando dízimo? Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Por quê? É um questionamento. Sim. Tá? Mas a gente faz esse questionamento toda vez que a gente perde a perspectiva de fato de qual é o prêmio, a recompensa
desses ímpios. Se a nossa perspectiva está limitada às posses, a propriedades, a materialidade, então a nossa perspectiva não é uma perspectiva de um eleito. Não é uma perspectiva madura, né, na fé. Regenerada. É uma perspectiva material. Uhum. E é exatamente isso que está irritando Deus. Deus fala, isso que vocês falaram está me irritando. É isso que ele está falando aqui em Malaquias. Né? E vira uma questão de fé, né? Porque se isso é algo que você tem fé de que vai acontecer, porque crer no céu, no juízo final, é uma questão de fé. E você tem a sua vida pautada em cima disso, você fica tranquilo. Porque você sabe que o futuro que te aguarda, que será um futuro eterno, vai ser um futuro melhor. E o seu vai ser diferente do dele, né? Sim. E isso acaba quebrando essa inveja. Sim. E aí quer ver um exemplo claro desse tipo de visão limitada a respeito da providência de Deus e dos efeitos eternos dessa providência que levam a esse questionamento? São os filhos de Eli, enquanto sacerdote. O que eles fazem? Os filisteus estão guerreando contra Israel e eles têm a brilhante ideia. Bem, o que a gente tem de mais poderoso aqui? A arca. Já sei. Por que a gente não pega a arca e leva para frente de batalha? Vamos levar para frente de batalha. Como uma tentativa de manipular a vontade de Deus. Bem, se Deus nos dá, então vamos dar um jeito aqui. E esse tipo de questionamento no fundo, é a mesma atitude dos filhos de Eli. Por que Deus não dá um jeito? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que eles estão prevalecendo? E aí, como se esse questionamento fosse uma forma, uma maneira de tentar meio que dobrar o braço de Deus e dizer, vai, responde, fala. E aí, acho que a melhor resposta é a resposta do Cristo, quando ele vai tratar sobre isso, né? Quando ele vai falar lá no Sermão do Monte sobre jejum e oração. Ele vai falar para seus discípulos assim, vejam aqueles homens, quando jejuam, vão às praças, não lavam o rosto, andam abatidos, quando oram, vão nas esquinas, clamam, anunciam, sabe? Quando dão ofertas, ó pessoal, tá aqui ó, oferta missionária hoje aqui ó, tá aqui meu irmão, tô ajudando com a oferta e é missionária. grande, hein? Pega o envelope, né, tá aqui ó, o dízimo, ó, meu dízimo tá aqui, deposita lá, com orgulho, feliz. E aí Jesus diz assim, não sejam como esses homens, porque aquilo que eles procuram, eles já receberam, que é a atenção dos homens. Vocês, porém, quando orarem, entra no teu quarto. Quando jejuarem, lavem o teu rosto. Quando ofertarem, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita está fazendo. Por quê? Porque a recompensa no ofertar, jejuar e orar não depende dos homens. Não depende das circunstâncias. Depende do Deus que recompensa você. Onde? No secreto. Na sua eterna providência. Sem estardalhaço, sem muitas pessoas verem. E às vezes Deus trabalha no nosso coração, na nossa humildade, e nos molda exatamente dessa maneira. Olha, vai ficar difícil. E você vai ver muita gente ruim sendo melhor do que você. Mas isso é para você aprender que quem está do seu lado sou eu. E o que você precisa não é de reconhecimento dos homens, mas do meu reconhecimento. Amém. Tá certo. Muito bem. Bem, indo para a penúltima pergunta. Descrentes, não crentes, pessoas não salvas, dentro da igreja, elas existem? São um mito? Existem? Podem ser identificadas? Quais são os frutos de ter descrentes dentro?
Parece que, tipo assim, né? Onde estão, o que comem, onde vivem. Sim, sim. E por incrível que pareça, os descrentes estão entre nós. Estão entre nós. Cristo vai fazer uma alusão, vai utilizar de uma alegoria, né? De colheita, quando ele vai dizer que o joio e o trigo crescem juntos. Né? Ah, sim. Tá? Então o joio e o trigo estão juntos na mesma colheita. Tá? Mas é o ceifeiro que vai fazer a distinção. Mesmo se pensar no sentido fora da igreja, né? A gente convivemos, não somos monges, convivemos com pessoas não crentes o tempo inteiro, né? Mas às vezes a gente pensa, aí eu vou para a igreja, aí pronto, aí só vai ter pessoas com o mesmo pensamento, todos filhos de Deus e tal, mas nem sempre isso acontece, né? Sim. Já lidei com gente já com certas decepções desse tipo e é meio complicado, porque às vezes se busca um ambiente mais seguro da fé, mas aí se relaciona com pessoas que você, quando vai ver, na verdade, não era aquilo. Sim, e Paulo, então, é só a gente olhar as cartas de Paulo. Então você vai ter cartas de Paulo que vão ser quase que doxológicas, adorando, elogiando, reconhecendo o valor de cada igreja. Como ele faz com Tessalônica, como ele faz com Efésios. Porém, tem cartas que são pura exortação, por conta de problemas, às vezes morais, doutrinários, morais. A igreja de Corinto. Tá? Dentro e fora do culto. Os irmãos, sabe, entrando em disputas judiciais um com o outro. A ceia caótica, o culto, o caos. Quem fala? Eu. Não, mas eu também quero falar. Não, mas quem faz? Eu. Na hora da ceia, sem ordem, sem distinções. Ah, é para comer? Vamos comer. Não sabia o propósito, não sabia por que fazer daquilo. E o pior, né? Problemas morais. Havia o caso de um homem que se relacionava com a própria esposa do pai. E onde estavam essas pessoas? Dentro da igreja. Ou senão a gente pega as 7 igrejas da Ásia, lá de Apocalipse. De todas essas igrejas, somente 2 são irrepreensíveis. 5 estão contaminadas com idolatria, prostituição, o que mais? Mentiras, falsos cristos. Onde estavam essas pessoas, esses descrentes dentro da igreja? Tem como identificá-los? Como nós vimos. É possível identificá-los. O próprio Senhor Jesus diz que, pelos frutos, você conhece. Ah, eu falei. Sim. Num sentido, eu acho que de... mais quando se está mais próximo, assim, da pessoa, né? Porque entra na grande questão da igreja visível e invisível, né? E se conhece sobre a igreja, tanto a visível quanto a invisível, os que são e não são, pelos frutos. Mas, às vezes, tem frutos que você só percebe quando se está próximo à pessoa, né? Ou que só vão... que podem não estar aparecendo agora, mas que a máscara não vai durar por muito tempo, né? Sim. Eu gosto muito desse conceito de igreja visível e invisível, que você acabou de apresentar, nessa questão do crente ou descrente participando do mesmo corpo, né? Entre aspas. Entre aspas. Né? Entre aspas, tá? Mas compartilhando de um mesmo espaço. Como é que a gente sabe quem é o crente ou descrente? Né? Pelos frutos. Só que o fruto, às vezes, né, já aconteceu comigo muitas vezes, né, e na feira, ver uma maçã bonita, brilhando, vermelhinha, cheirosa até, né, e eu levo para casa. Chego em casa, eu vou cortar, né, tá suculenta, eu quero comê-la, quero degustá-la o quanto antes. Eu corto a maçã, e aí eu descubro que dentro dela tem bicho, tá podre, tá estragada. Por fora ela tá maravilhosa, ela tá linda, mas por dentro, podridão. Existem descrentes na nossa igreja que também são da mesma forma. Por fora tem um brilho, uma certa luz,
um perfume de Cristo. Mas não são. Mas quando você vai conhecendo mais a fundo, você começa a perceber uma vida de pecado, uma vida sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com a oração. É apenas uma imagem, um status. Eu sou crente. Né? É aquilo até que o reverendo Hermes chama de o ateísmo prático. Né? Eu creio, na teoria. Não, mas na sua vida prática, na sua vida... Cotidiana. Então, aí é outra história, né? Aí podemos pular. Outra coisa, assim. Mas o que acaba caindo como consequência para a igreja? Tendo pessoas assim, no caso, teria como a igreja da Ásia, as igrejas que Paulo falava, quais seriam os resultados mais práticos disso na vida, na própria igreja, tendo pessoas assim? Certo. Bem, os problemas de você ter descrentes no seio da igreja, e esse é o grande problema de você ter, ou de você transformar descrentes em membros, automaticamente. Ah, começou a frequentar a igreja? Membro. Membro. Tá? Ou seja, dá um reconhecimento de que ele está no corpo de Cristo. Sim. O problema de você fazer isso, a consequência disso, é ver uma igreja lentamente sendo corrompida. Espiritualmente, moralmente, doutrinariamente. O perigo principal é dar cargos, né? Sim. Tanto que Paulo, ele faz a segunda viagem missionária, visita a Galácia, né? Visita a Galácia. E assim que ele sai da Galácia, ele já está escrevendo a carta. Preocupado com a igreja. Peraí. Não. Como assim rapidamente vocês estão abandonando a doutrina? Nossa. Porque ele acaba de sair, e assim que ele chega em Corinto, ele já... Manda um zap. Ele já manda, ele fala, como assim? Acabei de sair, como vocês rapidamente já estão deixando e abandonando? Nossa. É como se ele estivesse olhando para um filho, né? Sim. Como assim? Vocês estão pequenininhos, acabaram de nascer. Como é que já está abandonando assim? Nem sabe nada da vida cristã e já está abraçando outras coisas? Só porque diz que é Cristo? Não. Não criou raiz, né? Sim. Foi mais pela empolgação, por parecer algo bom, sabe, ali no momento. Mas aí como não tem base, quando aperta, cai, né? Desmorona. Isso acontece. Muito bem. Agora, para finaleira, você gostaria de perguntar? E para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Descrente, que nunca teve oportunidade, o indígena lá, uma tribo africana isolada, né? Que hoje em dia, né, com o mundo globalizado e com a internet, é muito mais fácil, mas ainda há grupos que ainda não têm acesso a isso. Para essas pessoas, o que lhes resta? Para essas pessoas, o que lhes resta? Que nunca ouviram o Evangelho. Que nunca ouviram o Evangelho. Lhes resta a oportunidade de poderem ouvir o Evangelho, de serem alcançados pela graça de Deus. Essa é a única coisa que lhes resta. Porque sem isso, é impossível. Ser salvo. Eu sei que essa é uma questão que quando eu conheci a fé reformada, foi tipo assim, né? Porque, assim, primeiro que eu não tinha conhecimento, né? Mas acho que quem ouve pela primeira vez, nossa, mas que injustiça, né? Porque se o crer é ouvir a palavra de Deus, mas ele nunca teve oportunidade, né? Como assim ele vai para o inferno por conta disso, né? Mas aí é uma questão, né? Se todo mundo que não ouve o Evangelho vai para o céu, então ninguém prega, porque aí ninguém ouve, e quem não ouve vai para o céu, então para que eu vou pregar, né? Se já vai todo mundo para o céu de qualquer maneira. Sim, e se não for dessa forma, se a resposta não for tão simples assim como eu coloquei, a gente perde o senso de urgência da necessidade de evangelizar exatamente esses povos que não foram alcançados. Sim. A mensagem do Evangelho não é apenas uma mensagem retórica espiritual.
ela é uma mensagem urgente para toda língua e nação, para todos os povos. Porque, como eu disse desde o começo, não existe uma neutralidade. Todos pecaram, destituídos e carecem da graça e da misericórdia de Deus. Sim, de fato. E eu deixei essa por último, que eu acho que para ficar mais como uma lição, porque nós convivemos com pessoas descrentes no nosso cotidiano e, como você disse, o que resta para elas é ouvir o Evangelho. E o papel de fazer isso é nosso, né? Todo cristão. Então acho que essa que fica como uma lição final. Descrentes que conhecem, como eu disse, mesmo que em níveis profundos no pecado, né? Ou no muro, mas que precisam ouvir do Evangelho e que talvez através disso, né? Podem acabar serem eleitos, né? E acabarem crendo na obra de Cristo e na cruz, certo? Então é isso, Ricardo. Eu lhe agradeço pela sua presença aqui. Gostaria de deixar alguma mensagem final? Sim, gostaria, né, de deixar a mensagem final para você que está nos assistindo, né, que talvez se você tenha se reconhecido de alguma forma como esse descrente, que nunca parou para pensar sobre a necessidade de você se arrepender dos seus pecados. Conforme nós vimos lá em 1 João, tá? No capítulo 1, tá? Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado. Não importa se você é um descrente da pior estirpe ou da pior espécie. Se a sua vida está completamente longe de Deus. Mas também não adianta você ser um descrente que está na igreja. Você ouve os sermões, ouve os cânticos, mas não larga de jeito nenhum seus pecados. Tanto para um quanto para outro. A resposta é a boa nova de Cristo. O seu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. Não importa em qual espectro da sua descrença você esteja. O sangue dele cobre toda matiz. Do pior pecado àquilo que você considera um pecadinho irrelevante. Ainda assim, Cristo perdoa. Basta que você creia e confesse, arrependido, Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não como o elemento que garante sua salvação, mas certamente, se o seu coração se incomoda pelas suas atitudes de descrente e os seus pecados, é porque Deus está chamando para crer. Então, não faça como as igrejas da Ásia, né? Não endureça seu coração, tá? Ouça o que o Espírito diz à igreja, mas também ao descrente. Que Deus abençoe. Amém, amém. Quero lhe agradecer pela sua presença aqui. Gostaria de te deixar um presente, um pequeno mimo aqui. Amém. Acho que aí Obrigado. pode ser para você, sua filha, esposa. Oh, Provavelmente uma delas vai roubar. Maravilha. Mas está aí um pequeno presente. Se eu demorar muito, provavelmente elas vão garantir todos esses como propriedade delas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela sua participação aqui. Então, foi isso. Agradeço você que ficou até aqui neste vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar um like, comentar algo, se você quiser, compartilhar para alguém que você acha que esse vídeo será necessário. Muito obrigado, até a próxima.